Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são uma série de premissas que podem nos ajudar a construir uma sociedade melhor, mais sustentável e mais justa. Vamos falar sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva e vamos embora! Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são uma série de parâmetros, uma série de definições, de ações sobre como o mundo deveria se portar para que a gente possa ter um modelo econômico, um modelo social que ele possa se sustentar. Ser sustentável não apenas no sentido ambiental, mas ser sustentável também no sentido social, no sentido humano. São uma série de propostas para você ter um modelo econômico que esteja adequado com a natureza, adequado com o meio ambiente, que não venha a esgotar os recursos naturais, em especial os recursos não renováveis, que não extrapole a capacidade da natureza de se regenerar, que não coloque espécies em risco e que não destrua o nosso planeta, o nosso hábitat. Então a gente vai ter aí uma série de ideias que foram discutidas no ambiente da ONU, estão ligadas a eventos como, por exemplo, o Acordo de Paris, ou então com a Agenda 2030, que é uma agenda também ligada a essa ideia de sustentabilidade. Isso tudo decorre de uma série de processos, de discussões, que começam, de certa forma, em 1992, com a Eco 92. Depois disso a gente teve o Rio+20, a gente teve os Objetivos do Milênio também. Então há uma série de compromissos, de ideias que surgem dentro da ONU, dentro dos países, e isso serve como parâmetro a nível nacional, a nível dos países, a nível do governo federal e até mesmo no nível menor, no nível das empresas, a nível dos bairros, a nível das nossas vidas particulares. Esses objetivos do desenvolvimento sustentável podem ser classificados em alguns grupos que têm maior afinidade entre eles, e a gente pode assim ter uma ideia melhor sobre como eles funcionam. O primeiro grupo que a gente pode colocar é um grupo que está ligado à questão da dignidade humana, do bem-estar do ser humano. E aí a gente tem medidas como o combate à pobreza, o combate à fome, o acesso à saúde, o acesso à educação, ou seja, são temas esses que estão ligados à dignidade humana, o ser humano ter com que se alimentar, ter uma quantidade de nutrientes que o seu organismo possa ser saudável, que ele possa ter o direito de estudar. A erradicação do analfabetismo também é uma dessas propostas, a ampliação do acesso ao estudo, a ampliação ao ensino técnico, ao ensino superior, para que as pessoas possam almejar profissões, possam almejar rendas no nível maior, o acesso à saúde. E aqui existe um ponto que é muito relevante, que se fala muito sobre a questão do exame pré-natal, ou a quantidade mínima de exames pré-natais que uma mulher deve fazer, tanto para a sua saúde quanto para a saúde do bebê. São níveis muito baixos, então é preciso haver um esforço nessa direção. Então são uma série de princípios que estão ligados com essa dignidade humana. Um outro grupo de propostas a gente poderia classificar como a relação do ser humano com o seu meio. Aqui então a gente vai ter o acesso à água potável, a gente vai ter o acesso a saneamento básico, a gente vai ter o acesso à energia, e junto ao acesso à energia a mudança para matrizes mais verdes, que não dependam de recursos como combustível fóssil, o uso das chamadas energias limpas, como a energia eólica, por exemplo. E a gente vai ter também a questão do urbanismo, sobre as cidades serem bem desenvolvidas, bem planejadas, você não ter problemas, por exemplo, como a favelização, como as pessoas
morarem em aglomerados subnormais, onde há o risco de desabamento, ou então morar em locais que haja risco de enchente, que tenha esse tipo de problema. Então, esse é um grupo que fala muito sobre a relação do ser humano com o seu meio. Outro ponto também nisso é a relação do ser humano com o consumo. A gente vive numa sociedade de consumo desenfreado, onde há muito descarte, onde muitos produtos são feitos para durarem pouco, para serem comprados por novos, o uso de plástico é muito alto, então a própria conscientização sobre como a gente consome também está incluído nessa relação do ser humano com o seu meio. E a gente tem também as ações que dizem respeito à questão do meio ambiente, a redução da emissão de gases poluentes, a redução da emissão de detritos na água, que pode aumentar o nível de acidez dos mares, a redução da biodiversidade, o combate a essas práticas que são predatórias. Por exemplo, com o aumento de poluição nas águas, você pode causar justamente um risco de fome em sociedades pesqueiras que dependam da pesca. Então é toda uma visão ampla para que o ser humano possa viver em harmonia, de uma forma que ele possa já ter essa sustentabilidade, que ele tenha uma garantia na sua existência. E um outro corpo de proposta que está incluído nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são com relação à economia. Esse é um ponto que não é muito falado quando se aborda esse tema da sustentabilidade, mas a sustentabilidade econômica também é uma forma de sustentabilidade. É você ter empresas que se sustentem, você ter uma economia dinâmica, uma economia sólida, uma economia que não gere crises, que não gere desempregos em massa, que não gere falência de empresas. Ou seja, você ter uma economia que seja sustentável. Um ponto muito importante é a questão da inovação. A inovação está estritamente ligada com o desenvolvimento econômico. Então, a própria inovação tecnológica também faz parte de um projeto de sustentabilidade. E dentro dessa sustentabilidade a gente vai ter também a questão das desigualdades econômicas. Não é sustentável a gente pensar que uma grande parcela da humanidade vive na miséria, que uma grande parcela da humanidade não tem o que comer, não tem condições de conseguir um emprego. Então, essa sustentabilidade econômica passa também por esse lado mais do ser humano. A gente precisa de uma economia sustentável para que você possa justamente ter recursos para mover tudo isso que foi falado, para conseguir desenvolver fontes limpas de energia. É necessário haver algum tipo de recurso para isso. Então, a sustentabilidade econômica ela também está plenamente ligada com toda essa forma de sustentabilidade. Dessa forma, então, a gente tem uma noção sobre como os objetivos do desenvolvimento sustentável são uma excelente forma para a gente ter uma noção sobre como agir para ter um mundo melhor. Essas propostas abarcam uma série de questões que tangem as sociedades, elas são bastante genéricas, mas elas podem ser facilmente aplicáveis a qualquer tipo de sociedade. E é uma forma justamente de refletirmos sobre o mundo e até mesmo de pensarmos em um compromisso com essa mudança. Isso tanto a nosso nível individual, até mesmo no campo da política e nas cobranças que nós temos com relação ao poder público, sobre como as ações do poder público podem ser efetivas para justamente mudar esse nosso modelo de existência que está exaurindo o planeta e pode causar grandes prejuízos para as gerações futuras. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.